Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, eu farei a leitura do versículo 1 ao 11. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Gostaria de refletir com os irmãos esta carta, quando nós estivermos aqui nos encontros, né? Estou aqui com os irmãos mensalmente, mas assim nós vamos destacando alguns pontos, destacando algumas lições que nós podemos aprender aqui desta carta. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, a qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Queridos, para nossa informação, esta carta aqui do apóstolo Paulo, ele escreveu cerca de 60 a 62 depois de Cristo. E Paulo estava preso em Roma. Paulo já estava ali prisioneiro, acorrentado, vigiado. Então, as pessoas ali tinham talvez medo do apóstolo Paulo, do que ele poderia fazer, do que ele poderia realizar, mas ele estava ali preso. E uma das coisas que chama a atenção nesta carta, e eu particularmente gosto muito desta carta de Paulo aos Filipenses, é que a carta irradia alegria. Preso, condenado, acorrentado, vigiado por soldados, e ele irradia alegria. Esta carta é conhecida como a carta da alegria. E uma das lições que eu tomo para a minha vida é essa: mesmo diante das piores circunstâncias das nossas vidas, o cristão, ele tem alegria em Cristo, mesmo diante dessas situações. A cidade de Filipos era a principal cidade do Império Romano, devido à sua localização geográfica. Era uma região ali entre a Ásia, entre a Europa, de grande comércio, de grande, uma boa localização. E o apóstolo Paulo então visita Filipos pela primeira vez no texto que nós lemos, lá em Atos capítulo 16.
na sua segunda viagem missionária. E ali ele não encontra um templo. Ali ainda não havia uma sinagoga. Porque Paulo, ele chegava nas cidades e a primeira coisa que ele fazia era visitar a sinagoga. E ele chegando em Filipos, não havia sinagoga, não havia templo. E as pessoas se reuniam à beira de um rio. Ali talvez, eu imagino assim, debaixo de uma árvore frondosa, uma sombra, talvez ali. E ali eles se reuniam para discutir ali as coisas, as situações, os assuntos da cidade. E Paulo aproveitou esta oportunidade para falar do amor de Jesus, para anunciar Jesus. E então, a partir disso, a igreja foi crescendo, a comunidade ali foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi evoluindo. E Paulo visitou posteriormente, na sua terceira viagem missionária, ele visitou posteriormente aquela região, a cidade de Filipos, a Macedônia. Ele visitou novamente aqueles irmãos. E depois ele foi trocando informações com um personagem chamado Epafrodito. Então, não sei se oralmente, não sei se de forma escrita, mas Epafrodito era quem trazia as informações da igreja. Então, todas as situações que estavam acontecendo na igreja, Epafrodito trazia para Paulo em Roma, nas suas visitas. E então Paulo, com certeza, de forma escrita, ele mandava novamente lá. E então esta carta, ele mandava lá aos irmãos, mandou essas informações aos irmãos de Filipos, e trazendo essas ricas lições, exortação, ensino, para que eles estivessem ali, com aqueles irmãos. As características da carta, de forma resumida: primeiro, era uma carta muito pessoal, muito íntima. Então Paulo, ele escreve, como assim? Eu estou na presença de vocês. Então Paulo, ele estava escrevendo, mas aqueles irmãos estavam a quilômetros de distância. Mas ele escreve como se ele estivesse aqui, próximo, igual eu e vocês aqui. Muito próximo. Era muito pessoal, muito íntimo, de muita profundidade. Era algo muito profundo, muito fraterno. Ele tinha muito amor por aqueles irmãos, e era algo muito próximo. A segunda marca desta carta é a centralidade de Jesus, o senhorio de Cristo, a obra de Cristo. E nós conhecemos uma dos hinos cristológicos mais conhecidos e famosos da palavra de Deus, que se encontra lá no capítulo 2, aqui no capítulo 2, versículos 5 a 11. Então é o hino cristológico, que fala sobre a exaltação de Cristo, a humilhação de Cristo. E a terceira característica desta carta, como eu já disse, é a alegria. Mesmo em tristezas, mesmo em prisões, o apóstolo Paulo irradia alegria. E só poderia trazer alegria ao seu coração o Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus poderia trazer alegria ao coração do apóstolo Paulo. E assim como é somente Deus que pode trazer alegria ao meu e ao teu coração, independente das circunstâncias, independente das razões, das motivações, é somente o Espírito de Deus para nos trazer alegria. Outra característica também importante, não
melhor ou pior do que as 3 primeiras, é que aqueles cristãos, eles eram cristãos pobres. Eles não eram cristãos de uma estrutura financeira exorbitante. Mas uma característica que Paulo deixa bem claro na sua carta era a generosidade daqueles irmãos. O apóstolo Paulo, ele agradece aqueles irmãos em vários momentos que o apoiaram financeiramente. Então supriram as suas necessidades materiais. E não era uma igreja, não eram pessoas ricas, abastadas, não. Eram pessoas comuns. A carta também fornecia encorajamento, expressava amor e também ele dava conselhos. Tem muitos conselhos para nós. Então aqui nesta carta, como nós já vimos, Paulo então tem um trabalho ali muito fervoroso, muito intenso. E como resultado desse trabalho, há muitas conversões, há muitos filhos espirituais do apóstolo Paulo. Então ali é uma igreja que foi frutificando, foi se fortalecendo, foi ganhando afeição pelo apóstolo, e o apóstolo também foi ganhando afeição com aquela igreja. Agora Paulo, como ele conversa ali com Epafrodito, ele continua anunciando para aquela igreja as boas novas. E Paulo então lhes escreve esta carta, uma carta calorosa, uma carta afetuosa, uma carta cheia de amor, mas também de encorajamento, pois aquela igreja estava enfrentando grandes desafios. Mas é uma carta maravilhosa, de edificação. E da prisão, Paulo escreve esta carta aos Filipenses, um apelo emocionante e encorajador, também para que eles permanecessem unidos e constantes, lutando juntos pela fé evangélica, pela fé em Cristo, que eles tivessem união. Aqui então, farei a leitura novamente, do versículo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, em todas as suas cartas, na maioria das suas cartas, ele se coloca como servo, servos de Cristo Jesus. A quem ele endereça esta carta? A todos. Ele não coloca aqui alguns, ele não coloca aqui direcionado exclusivamente para um grupo de pessoas dentro da igreja. Não, ele coloca a todos os cristãos em Filipos, onde esta carta chegar, a todos aqueles que são os santos, separados por Deus, escolhidos por Deus, e também aos líderes daquela igreja, bispos e diáconos, ou seja, aos líderes daquela igreja. Então ele endereça, frisando a importância da união. Então a todos os cristãos de Filipos, as autoridades religiosas de Filipos, indicando aí a união, a unidade da palavra de Deus. Versículo 3: Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria
súplicas por todos vós em minhas orações, e pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, aliás, a segunda viagem, quando ele chegou lá em Filipos, foi cerca de 50 depois de Cristo. Então ele escreveu a carta cerca de 10 anos depois que ele organizou aquela comunidade, que ele fundou aquela igreja, vamos dizer assim. E então ele escreve a carta 10 anos depois, cerca de 10 anos depois que ele fundou aquela igreja. E em nenhum momento o apóstolo Paulo diz que o ministério era só dele. Em nenhum momento o apóstolo Paulo diz que a missão era só dele, que o resultado era só dele, que a igreja era dele. Não, ele diz: dou graças por tudo que me recordo de vós, por todos vós, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O apóstolo Paulo não se vê como um líder, ele se vê como um irmão, semelhante, igual. E assim nós também devemos ser, como iguais. Iguais. Nós somos todos aqui cooperadores do Evangelho. Nós estamos numa seara cooperando uns com os outros. E do versículo 6 ao versículo 11, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, evidencia que ele estava preso, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Todos são participantes da graça comigo. A preocupação do apóstolo Paulo não era tanto em ver aqueles irmãos novamente fisicamente, mas a preocupação do apóstolo Paulo era: eu quero ver vocês junto comigo no céu. Talvez se nós não nos vermos mais aqui, em outras palavras, mas na glória eu quero ver vocês. E isso era o que era mais importante no ministério do apóstolo Paulo. Se eu poder ver-vos novamente, tudo bem. Mas se eu não poder ver-vos novamente, eu quero ver vocês na glória, que é o lugar mais importante que nós nos veremos. Esse é o importante. O apóstolo Paulo estava preocupado com o crescimento espiritual daquela igreja. Não se ele poderia ou não ver-vos novamente, mas ele estava preocupado com o crescimento, com o amadurecimento, com a santificação, com a piedade daqueles irmãos, com o zelo daqueles irmãos. Versículo 9, ele diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Esse amor é o amor ágape, é o amor altruísta, é o amor empático, é o amor que se coloca no lugar do outro, é o amor que se preocupa com o próximo, que faz pelo próximo, e que esse amor, assim como na igreja de Filipos, assim como na nossa igreja aqui, que ele aumente mais e mais, cada dia. Então essa era a oração do apóstolo Paulo, cada dia que aumente mais e mais,
que aumente, que seja abastecido com amor altruísta, com amor empático. E ele diz também, em pleno conhecimento e toda percepção, em todo conhecimento da palavra de Deus, em todo conhecimento da sã doutrina, toda percepção do viver cristão, do zelo cristão, tudo, que o amor aumentasse junto com o conhecimento, junto com a percepção, no sentido de conhecer mais a Deus, no sentido de ter mais piedade, zelo, em toda a percepção, e também na percepção fraternal, de uns para com os outros. Então esse amor cristão é um amor que se expande, ele não é estático, ele não fica preso numa limitação, mas ele se expande, ele deve crescer mais e mais. Esse amor, esse conhecimento, essa percepção, é saber o que é correto. Todos nós sabemos aqui o que é correto. É aquele que sabe distinguir o bem e o mal, o verdadeiro do falso, o que agrada ou não a Deus, um amor que edifica. Então achei muito interessante essa semana, por exemplo, alguém me falou assim, olha, eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, mas uma pessoa evidencia a Cristo sem ela falar que é cristã. Eu vejo Cristo naquela pessoa sem ela falar que é cristã ou cristão. Então isso que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção, um amor mais e mais, o conhecimento, a percepção, o zelo, esse amor deve se expandir. Versículo 10, para provardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O apóstolo Paulo apresenta o propósito da sua oração, que é para aprovardes, ou seja, para ter discernimento espiritual, para sermos sinceros, sinceridade, pureza, e irrepreensíveis, significa integridade, sermos íntegros, zelosos, e ao mesmo tempo sinceros, que também pode ser puros, e aprovados, no sentido de discernimento. E finalizando o versículo 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então o apóstolo Paulo apresenta aqui os resultados da oração, cheios do fruto da justiça. Que eu e você possamos ser cheios de frutos de justiça, mediante Cristo. Para o quê? Qual a finalidade das nossas vidas? Para louvor e glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos ter como alvo, o alvo da vida cristã, é a glorificação de Deus, é a glória de Deus, é o reconhecer a sua divindade. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.